Começou um período em que eu listava continuamente o que era preciso fazer. Minhas filhas necessitavam de estabilidade e eu devia, acima de tudo, me empenhar para que seus pais assumissem suas responsabilidades. Nino continuava sendo o problema maior. Às vezes ligava, fazia alguma gracia ímã por telefone, ela respondia em monossílabos e fim. Recentemente, ele tinha dado um passo, no fim das contas, previsível, conhecendo suas ambições, concorrendo às eleições nas listas do Partido Socialista. Na ocasião, havia me mandado uma cartinha pedindo meu voto e que eu conseguisse votos para ele. A carta, que se encerrava com "Diga também a Lila", anexara um santinho onde aparecia sua foto sedutora e uma nota biográfica. Na nota havia uma linha sublinhada à caneta em que declarava aos eleitores que era pai de 3 filhos, Albertinho, Lídia e Ima. À margem havia escrito: "Mostre essa linha pequena, por favor". Não votei nele nem pedi que votasse, mas mostrei o santinho a Ima e ela me perguntou se podia guardá-lo. Quando foi o pai eleito, lhe expliquei, em linhas gerais, o que significavam povo, eleições, representação e parlamento. Agora ele se estabelecera de vez em Roma. Depois do sucesso eleitoral, deu notícias apenas uma única vez com uma carta tão apressada quanto jubilosa, me pedindo que a mostrasse à filha, a Dedê e a Elsa. Nenhum número de telefone, nenhum endereço, apenas palavras cujo sentido era uma oferta de proteção à distância. Fiquem seguras de que olharei por todas vocês. Mas Ima também quis conversar com aquele testemunho em favor da existência de seu pai. E quando Elsa lhe dizia palavras do tipo: "Você é chata, é por isso que você se chama Sarratório, e nós, Airota", ela parecia menos desorientada, quem sabe menos preocupada por aquele sobrenome diferente do das irmãs. Num dia em que a professora lhe perguntara: "Você é filha do deputado Sarratori?", ela no dia seguinte lhe levou como prova o santinho que guardava para qualquer necessidade. Eu estava contente com o seu orgulho e planejava agir para que aquilo se consolidasse. Nino tinha sua vida agitada e turbulenta de sempre? Muito bem, mas a filha não era um broche a ser usado e depois jogado na gaveta à espera de uma nova ocasião. Com Pietro nunca tive problemas nos últimos anos. Depositava pontualmente o dinheiro para o sustento das filhas e era um pai presente nos limites do possível. Mas havia pouco rompera com Doriana, estava cansado de Florença, queria ir para os Estados Unidos e, teimoso como era, acabaria conseguindo. Isso me alarmava e dizia a ele: "Assim você vai abandonar suas filhas." E ele replicava: "Agora parece uma deserção, mas você vai ver que em breve, sobretudo elas, vão aproveitar." Era provável, e nesse ponto suas palavras tinham algo em comum com as de Nino. Mas o fato é que Dedê e Elsa também ficariam sem pai, e se Ima aprendera a prescindir dele desde sempre, Dedê e Elsa eram ligadas a Pietro, estavam habituadas a recorrer a ele quando queriam. Sua partida as deixaria tristes e limitadas. Disso eu tinha certeza. Claro, já estavam bem grandes. Dedê tinha 18 anos, Elsa quase 15. Estavam frequentando boas escolas, ambas tinham ótimos professores. Mas era suficiente? Elas nunca chegaram de fato a se integrar. Nenhuma das duas confiava nos colegas da turma e amigos. Só pareciam estar bem quando viam Rino. Mas o que elas realmente tinham em comum com aquele rapagão bem mais velho e bem mais infantil que elas? Não, eu precisava ir embora de Nápoles. Podia tentar morar em Roma, por exemplo, e por amor a Irma reatar as relações com Nino, obviamente no plano apenas amigável. Ou voltar a Florença, investir numa maior proximidade de Pietro com as filhas, esperando que assim ele não partisse para os Estados Unidos. A decisão me pareceu particularmente urgente quando, certa noite, Lila veio à minha casa com um ar hostil, num estado de evidente mal-estar, e me perguntou: "É verdade que você disse a Dedê que parece de Vergenaro?" Fiquei confusa. Tinha apenas sugerido à minha filha que ela não devia estar o tempo todo grudada ao rapaz. Ver, ela pode ver quanto quiser. Só tenho medo de que Genaro se incomode. Ele é adulto, ela é uma menina. Helena, seja sincera. Você acha que meu filho não serve para sua filha? Olhei para ela perplexa. Servir como? Você sabe perfeitamente que ela se apaixonou. Caí na risada. Dedê? Com o Rino? Por que não? Você acha impossível que sua filha tenha perdido a cabeça pelo meu?
Até aquele momento eu tinha dado pouca importância ao fato de que Dedê, ao contrário da irmã, que trocava alegremente de cavalheiro, servo a cada mês, nunca tivera uma paixão declarada e ostensiva. Tinha acabado de atribuir aquele comportamento retraído em parte ao fato de que ela não se sentir bonita, em parte ao seu rigor, e de quando eu brincava com ela. Era uma garota que não perdoava a frivolidade da parte de ninguém, sobretudo de si, mas especialmente de mim. Às vezes em que me vira, não digo nem paquerando, mas apenas rindo com o homem, ou sei lá, me mostrando receptiva com algum amigo que eu acompanhara até a casa, me demonstrara toda a sua reprovação e, num episódio desagradável de meses atrás, chegou a me dizer uma vulgaridade em dialeto, o que me deixou furiosa. Mas talvez não fosse questão de guerra, as frivolidades. Depois das palavras de Lila, passei a observar Dedê com atenção e me dei conta de que sua atitude protetora em relação ao filho de Lila não estava circunscrita, como eu pensara até aquele instante, a um longo afeto de menina ou a uma acalorada defesa adolescente dos humilhados e ofendidos. Ao contrário, me dei conta de que seu ascetismo era o efeito de uma relação intensa e exclusiva com Rino, que durava desde a primeira infância. Aquilo me assustou. Pensei na longa duração de seu amor por Rino e disse a mim mesma alarmada: Dedê está indo pelo mesmo caminho, mas com o agravante de que, se Nino era um rapaz extraordinário e se tornou um homem bonito, elegante, inteligente e de sucesso, Rino é um jovem inseguro, inculto, desprovido de fascínio, sem nenhum futuro, e pensando bem, mais que a Stefano, ele se assemelha ao avô, Dom Aquile. Decidi conversar com ela. Faltavam poucos meses para o exame final do ensino médio. Ela estava muito ocupada. Teria sido fácil me dizer: Estou ocupada, vamos deixar para depois. Mas Dedê não era Elsa, que sabia me evitar, sabia fingir. Bastava pedir à minha filha mais velha e eu tinha certeza de que ela, em qualquer momento, não importa o que estivesse fazendo, teria respondido com a máxima franqueza. Perguntei: Você está apaixonada por Rino? Estou. E ele? Não sei. Desde quando você sente isso? Desde sempre. Mas e se ele não lhe corresponder? Minha vida perde sentido. O que você pensa em fazer? Vou lhe dizer depois do exame. Diga agora. Se ele me quiser, vamos embora. Para onde? Não sei, mas com certeza vamos embora daqui. Ele também odeia Nápoles? Sim, quer ir para Bolonha. Por quê? É um lugar onde há liberdade. Olhei para ela com afeto. Dedê, você sabe que nem seu pai nem eu a deixaremos ir. Não é preciso que me deixem ir. Eu vou e pronto. Com que dinheiro? Vou trabalhar. E suas irmãs e eu? Mais cedo ou mais tarde, mãe, a gente precisa se separar. Saí sem forças daquela conversa. Embora ela me tivesse exposto ordenadamente coisas disparatas, me esforcei para me comportar como se estivesse dizendo coisas razoabilíssimas. Depois, com grande apreensão, tentei pensar no que fazer. Dedê era só uma adolescente apaixonada. Por bem ou por mal, eu a recolocaria na linha. O problema era Lila. Eu a temia e logo percebi que, com ela, o embate seria duro. Tinha perdido Tina. Rino era seu único filho. Ela e Enzo conseguiram tirá-lo das drogas a tempo com um método muito rígidos e não aceitariam que eu também o fizesse sofrer. Tanto mais que a companhia de minhas duas filhas estava fazendo bem a ele, e era possível que um afastamento o levasse a desviar-se de novo. De resto, aquela provável regressão de Rino também me preocupava. Eu gostava dele, tinha sido um menino infeliz e era um jovem infeliz. Com certeza, sempre gostava de Dedê. Com certeza, renunciar a ela seria algo insuportável. Mas o que fazer? Tornei-me mais afetuosa, queria que não houvesse mal-entendido. Eu o estimava, sempre tentaria ajudá-lo em tudo, era só me pedir. Mas qualquer um se dava conta de que ele e Dedê eram muito diferentes e que qualquer solução que eles buscassem se revelaria em pouquíssimo tempo um desastre. Agi assim. E Rino, por sua vez, se mostrou mais gentil, consertou as persianas quebradas, torneiras que gotejavam, enquanto as três irmãs lhe serviam de ajudantes. Mas Lila não apreciou aquela disponibilidade do filho. Quando ele se demorava muito com a gente, o chamava para baixo com um grito imperioso. Não me limitei àquela estratégia. Telefonei para Pietro. Estava prestes a se transferir para Boston. Agora parecia decidido. Estava chateado com Doriana, que me confessou abatido. Se mostrara uma pessoa inescrupulosa, sem ética nenhuma.
Então passou a me ouvir com atenção. Conhecia bem Rino, lembrava-se dele desde pequeno e sabia como havia crescido. Perguntou 2 vezes para ter certeza de não estar enganado. Ele não tem problemas com drogas? É uma vez só. Está trabalhando? Por fim disse: Isso não tem pé nem cabeça. E concordamos que entre os dois, levando em conta a sensibilidade de nossa filha, até um flerte deveria ser evitado. Fiquei satisfeita ao ver que tínhamos a mesma opinião e pedi que ele viesse a Nápoles para conversar com Dedê. Prometeu que viria, mas tinha uma infinidade de compromissos e só apareceu nas vésperas das provas de Dedê, basicamente para se despedir das filhas antes de se mudar para os Estados Unidos. Não nos encontrávamos fazia tempo. Tinha o mesmo ar distraído de sempre. Os cabelos agora eram grisalhos, o corpo se tornara mais pesado. Como não via Lila e Enzo desde antes do sumiço de Tina, nas vezes em que viera ver as filhas, só parou por algumas horas ou os levou em viagem. Se dedicou muito a eles. Pietro era um homem gentil, atento a não causar constrangimentos com seu papel de professor prestigioso. Conversou bastante com eles, assumindo aquele ar grave e participante que eu bem conhecia e que antes me dava nos nervos, mas que hoje apreciava porque não era fingido, tanto que Dedê também fazia o mesmo com naturalidade. Não sei o que ele falou de Tina, mas enquanto Enzo permaneceu impassível, Lila se iluminou, agradeceu a linda carta que ele enviara, disse que a ajudara muito. Só então eu soube que Pietro lhe escrevera quando ela perdeu a filha e fiquei surpresa com a gratidão genuína de Lila. Ele se esquivou. Ela excluiu Enzo inteiramente da conversa e desandou a falar com meu ex-marido de coisas napolitanas. Estendeu-se muito sobre o Palácio Calmare, que eu mal sabia que ficava no alto da Chiaia, ao passo que ela, como descobri naquela ocasião, conhecia em detalhes sua estrutura, sua história, seus tesouros. Pietro a ouviu com interesse. Eu me agitava, queria que ele ficasse com as filhas e, sobretudo, que tivesse uma conversa séria com Dedê. Quando Lila finalmente o deixou livre e Pietro, depois de se dedicar a Elsa e a Ima, achou um jeito de se afastar com Dedê, pai e filha tiveram uma conversa longa e serena. Observei-os da janela enquanto passeavam para lá e para cá pelo estradão. Fiquei espantada. Acho que pela primeira vez, com a semelhança física entre os dois, Dedê não tinha os cabelos crespos do pai, mas sim o assatura avantajada, assim como algo no andar. Era uma garota de 18 anos, tinha uma suavidade feminina, mas a cada gesto, a cada passo, parecia entrar e sair do corpo de Pietro como se fosse sua morada ideal. Permaneci na janela, hipnotizada por ambos. O tempo se dilatou. Os dois conversaram tanto que Elsa e Ima começaram a espernear. Eu também preciso falar as minhas coisas com papai, disse Elsa. E se ele for embora sem conversarmos? Ima murmurou. Ele prometeu que depois falaria comigo. Finalmente, Pietro e Dedê voltaram, pareciam de bom humor. Durante a noite, as 3 meninas se reuniram à sua volta para ouvi-lo. Ele disse que iria trabalhar em um edifício de tijolos vermelhos, enorme, lindo, que tinha uma estátua na entrada. A estátua representava um senhor de rosto e trajes escurecidos, exceto um pequeno sapato que os estudantes tocavam todo dia por superstição e que, portanto, estava bastante polido, brilhando ao sol como se fosse de couro. Eles se divertiram entre si e me excluíram. Como sempre, pensei naquela ocasião. Agora que não precisa ser pai o tempo todo, é um pai excelente. Até Ima o adora. Talvez com os homens só possa ser assim. Viver um pouco com eles, ter filhos e tchau. Se fossem superficiais como Nino, iriam embora sem mentir nenhum tipo de obrigação. Se fossem sérios como Pietro, não faltariam a nenhuma de suas obrigações. E quando precisam, dariam o melhor de si. Seja como for, a época das fidelidades e das convivências sólidas tinha acabado tanto para homens quanto para as mulheres. Mas então por que viam o pobre Genaro, vulgo Rino, como uma ameaça? Dedê viveria sua paixão, a consumaria e conseguiria seu caminho. Provavelmente, de vez em quando o encontraria, trocaria com ele algumas palavras afetuosas. O andamento era este. Por que eu desejaria algo diferente para minha filha? A pergunta me perturbou. Decidi, com meu melhor tom autoritário, que já era hora de dormir. Elsa tinha jurado que daqui a poucos anos, depois de terminar o liceu, iria viver nos Estados Unidos com o pai. E Ima estava puxando Pietro pelo braço. Queria atenção. Com certeza estava a ponto de perguntar se ela também poderia ir. Dedê se mantinha calada, perplexa. Talvez, pensei, as coisas já tenham se resolvido. Rino acabou no canto e agora ela vai dizer a Elsa.
Você precisa esperar 4 anos, mas eu termino o liceu agora e no máximo daqui a um mês vou morar com papai. Porém, assim que Pietro e eu ficamos a sós, bastou olhá-lo de frente para entender que estava muito preocupado. E disse: Não há o que fazer. Como assim? Dedê funciona por teoremas. O que ela lhe disse? Não importa o que disse, mas com certeza vai fazer. Vai para a cama com ele? Vai. Planejou um programa rigidíssimo, com etapas rigorosíssimas estabelecidas. Logo depois das provas, ela vai se declarar a Rino, vai perder a virgindade, os dois vão embora juntos e vão viver de esmolas, pondo em crise a ética do trabalho. Não brinque. Não estou brincando, estou lhe dizendo palavra por palavra o plano dela. Bancar o sarcástico é fácil, já que você vai dar no pé e me deixar com papel de mãe malvada. Ela conta comigo. Disse que assim que o rapaz se decidir, irá com ele me encontrar em Boston. Eu quebro as pernas dela. Ou talvez ele a leve e quebrem as suas. Discutimos até tarde da noite, a princípio apenas sobre Dedê, depois também sobre Elsa e Ima, e no final sobre tudo: política, literatura, os livros que eu estava escrevendo, os artigos nos jornais, o novo ensaio que ele estava preparando. Fazia muito tempo que não conversávamos assim. Zombou de mim com simpatia por meu jeito de, segundo ele, sempre tomar posições medianas. Ironizou meu semifeminismo, meu semi-marxismo, meu semi-freudismo, meu semi-Foucaultismo, meu semi-subversismo. Somente comigo, disse com um tom um pouco mais ríspido, você nunca usou meios termos. E suspirou. Nada estava bom para você. Eu era inadequado em tudo. Já aquele outro era perfeito, mas e agora? Dava uma de pessoa rigorosa e foi parar na gangue socialista. Helena, Helena, como você me fez sofrer? Ficou contra mim até quando me apontava um revólver e levou para casa amigos de infância que eram dois assassinos. Lembra? Mas paciência, Helena é assim. Amei muito você. Temos 2 filhas. Imagine se ainda não gosto de ti. Deixei-o falar. Depois admiti que muitas vezes tomei posições sem sentido. Também admiti que ele tinha razão quanto a Nino, que foi uma grande decepção, e tentei voltar a Dedê e rindo. Estava preocupada, não sabia como lidar com aquilo. Disse que, entre outras coisas, afastar o rapaz de nossa filha me traria enormes problemas com Lila e que me sentia em culpa. Sabia que ela o tomaria como uma ofensa. Ele fez sinal que sim. Você precisa ajudá-la. Mas não sei como fazer. Ela está tentando de todas as maneiras ocupar a cabeça e sair do sofrimento, mas não consegue. Não é verdade. Isso foi antes. Agora, ela nem trabalha, não faz nada. Você se engana. Lila se revelara que passara dias inteiros na Biblioteca Nacional, queria aprender tudo sobre Nápoles. Olhei para ele, incerta. Lila de novo numa biblioteca, não mais aquela do bairro dos anos 50, mas a prestigiosa e ineficiente Biblioteca Nacional. Era isso que fazia quando se ausentava do bairro? Era uma nova mania? E por que não me contara? Ou falou a Pietro justamente para que ele me contasse? Ela não lhe disse? Vai dizer quando sentir necessidade. Dê força para que continue. É inaceitável que uma pessoa não dotada tenha parado no 5º ano da fundamental. Lila só faz o que quer. Você quer enxergá-la assim. Eu a conheço desde os 6 anos. Talvez a deteste por isso. Ela não me detesta. É difícil constatar todos os dias que você é livre, e ela continuou prisioneira. Se existe um inferno, ele está na cabeça insatisfeita dela. Não quer entrar lá nem por um segundo. Pietro disse precisamente entrar lá, e o tom era de horror, de fascínio, de pena. E repeti: Lila não me detesta de jeito nenhum. Ele riu. Tudo bem, como quiser. Vamos dormir. Ele me olhou em dúvida. Eu não tinha arrumado a cama auxiliar, como fazia sempre. Juntos? Fazia 12 anos que nem sequer nos tocávamos. Durante toda a noite temi que as meninas acordassem e nos encontrassem na mesma cama. Fiquei olhando na penumbra aquele homem grande, despenteado, que roncava discretamente. Quando éramos casados, raramente dormia por tanto tempo comigo. Com frequência me atormentava, demoradamente, com seu sexo de gozo difícil. Caía no sono, depois se levantava e ia estudar. Dessa vez o amor foi agradável, um abraço de despedida. Ambos sabíamos que não ocorreria de novo e por isso ficamos bem.
Com Doriana, Pietro aprendeu o que eu não soube ou não quis lhe ensinar, e fez de tudo para que eu percebesse isso. Por volta das 6, o acordei e disse: está na hora de ir. Fui com ele até o carro. Me recomendou pela milésima vez que cuidasse das meninas, especialmente de Dedê. Trocamos um aperto de mão, nos beijamos no rosto e ele foi embora. Fui sem vontade até a banca. O jornaleiro estava desempacotando os jornais. Voltei para casa, como sempre, com os 3 diários, dos quais leria somente os títulos. Estava preparando o café da manhã. Pensava em Pietro, nas nossas conversas. Eu poderia ter me detido em qualquer coisa, em seu ressentimento brando, em Dedê, em seu psicologismo, um tanto fácil a respeito de Lila. Mas às vezes se estabelece uma misteriosa conexão entre nossos circuitos mentais e os acontecimentos cujo ego está prestes a chegar até nós. Fiquei impresso, e ficou impresso em minha mente que ele definira Pasquale e Nádia. Eles eram os amigos de infância aos quais acenara polemicamente, como 2 assassinos. Em relação a Nádia, me dei conta, eu já usava a palavra assassina com naturalidade. Quanto a Pasquale, continuava me recusando a fazê-lo. Ainda estava me perguntando por que quando o telefone tocou. Era Lila, que ligava do andar de baixo. Tinha ouvido meus passos quando eu saíra com Pietro e quando voltava. Queria saber se eu tinha comprado jornais. No rádio tinham acabado de dizer que Pasquale havia sido capturado. Aquela notícia nos absorveu totalmente por semanas, e admito que ocupei mais com a situação de nosso amigo do que com as provas de Dedê. Lila e eu corremos imediatamente à casa de Carmen, que já sabia de tudo, pelo menos do essencial, e nos pareceu tranquila. Pasquale tinha sido preso nas montanhas do Serino, na região do Avelino. A polícia cercou a casa onde estava refugiado e ele se comportou de modo racional, não reagiu com violência nem tentou escapar. Agora, disse Carmen, só espero que não o deixem morrer na prisão, como fizeram com o papai. Continuava achando que o irmão era uma pessoa boa. Aliás, levada pela emoção, chegou a dizer que nós 3, ela, eu e Lila, tínhamos uma dose íntima de maldade muito superior à dele. Nós só conseguimos cuidar de nossas vidas, murmurou em prantos. Pasquale não. Pasquale cresceu como nosso pai nos educou. Graças à dor sincera daquelas palavras, talvez pela primeira vez desde que nos conhecíamos, Carmen conseguiu levar a melhor sobre mim e Lila. Lila, por exemplo, não objetou nada e, quanto a mim, senti grande incômodo diante daquela fala. Os 2 irmãos Peluso me confundiam com sua pura e simples existência no cenário de minha vida. Eu excluía totalmente que o pai, marceneiro, tivesse ensinado a eles, como Franco fizera com Dedê, o apólogo insosso de Mineiro Agripa. Mas ambos, Carmen menos, Pasquale mais, sempre souberam por instinto que os membros de um homem são e não se nutrem quando a barriga de outro se enche, e quem quiser fazer com que se acredite nisso, mais cedo ou mais tarde, vai ter o que merece. Mesmo sendo diferentes em tudo, com sua história eles formavam um bloco que eu não queria assimilar nem a mim nem a Lila, mas ao mesmo tempo não conseguia distanciar. Talvez por isso, um dia eu dizia a Carmen: fique contente, agora que Pasquale está nas mãos da lei, a gente pode entender melhor como ajudá-lo. E no outro, dizia a Lila, completamente de acordo com ela: leis e garantias não valem nada quando se trata de tutelar quem não tem poder. Vão massacrá-lo na cadeia. E às vezes, por fim, chegava a admitir com as 2 que, apesar de a violência que tínhamos experimentado desde a infância me repugnar, uma quantidade módica para enfrentar o mundo feroz em que vivíamos era necessária. Nessa linha confusa de raciocínio, tentei fazer todo o possível em favor de Pasquale. Não queria que ele se sentisse, ao contrário de sua companheira Nádia, que era tratada com grande respeito, um nada que não estava no coração de ninguém. Procurei advogados confiáveis e, de tanto telefonar, ao final decidi recorrer a Nino, o único parlamentar que eu conhecia pessoalmente. Nunca consegui falar com ele, mas depois de longas tentativas e tratativas, uma secretária marcou uma reunião. Comunique a ele, disse fria, que levarei nossa filha comigo. Da outra ponta da linha houve um instante de hesitação. Comunicarei, disse por fim a mulher. Poucos minutos depois, o telefone tocou. Era ainda a secretária. O deputado Sarratori teve a enorme satisfação em encontrá-la em seu escritório na Piazza, risorgimento.
Mas nos dias seguintes o local e a data mudaram sucessivamente. O deputado tinha viajado, o deputado voltara, mas tinha compromissos. O deputado estaria em longa sessão no parlamento. Eu mesma me surpreendi ao ver como era difícil entrar em contato direto, apesar da minha discreta notoriedade, apesar da carteira de jornalista, apesar de ser a mãe de sua filha, com o representante do povo. Quando finalmente tudo se definiu, o lugar era simplesmente um Montecitorio. Ima e eu nos arrumamos e partimos para Roma. Ela me perguntou se podia levar meu precioso santinho eleitoral, e eu disse que sim. No trem não tirou os olhos dele, como se preparando para um confronto entre foto e realidade. Uma vez na capital, pegamos um táxi e fomos ao lugar determinado. A cada obstáculo, eu mostrava documentos e dizia, sobretudo para que Ima ouvisse: somos aguardadas pelo deputado Sarratori. Esta é sua filha Ima, Ima Sarratori. Esperamos muito. A certa altura, a menina disse ansiosa: será que o povo está segurando ele? Tranquilizei-a. Não vai segurá-lo. De fato, Nino finalmente chegou, precedido da secretária, uma jovem muito atraente. Elegantíssimo, radiante, abraçou e beijou a filha com grande afeto, pegou-a nos braços, carregou-a assim por todo o tempo, como se ainda fosse uma menininha. Mas o que mais me espantou foi a imediata intimidade com que Ima se agarrou a seu pescoço e lhe disse feliz, exibindo um santinho: Você é mais bonito que nesta foto. Sabe que minha professora votou em você? Nino prestou muita atenção a ela, pediu que lhe contasse da escola, das matérias de que mais gostava. Não deu muita importância a mim. Agora eu pertencia a uma vida passada, uma vida inferior. E lhe pareceu inútil desperdiçar energias. Falei de Pasquale. Ele me escutou sem jamais descuidar da filha. Fez apenas um sinal à secretária para que tomasse nota. Ao final do relato, me perguntou sério: O que você espera de mim? Que verifique se ele está bem de saúde e se goza de todas as garantias legais. Ele está colaborando com a justiça? Não, e duvido que colabore um dia. Seria bom que fizesse. Como Nádia? Esboçou um risinho constrangido. Nádia está se comportando da única maneira possível, se não pretende passar o resto da vida na prisão. Nádia é uma menina mimada, Pasquale não. Não retrucou imediatamente. Apertou o nariz de Ima como se fosse um botão e imitou o som de uma campainha. Riram juntos. E então me disse: Vou ver qual é a situação de seu amigo. Estou aqui para zelar que o direito de todos sejam garantidos. Mas também lhe digo que os parentes das pessoas que ele assassinou também têm direitos. Não se brinca de rebelde derramando sangue de verdade, para depois gritar: temos nossos direitos, entendeu? Sim, sim, papai. Sim, papai. E se a professora a tratar mal, me chame. Emendei. Se a professora a tratar mal, ela vai se virar sozinha. Assim como o Pasquale Peluso se virou? Pasquale nunca teve ninguém a quem pedir o favor de protegê-lo. E isso o justifica? Não, mas é significativo que no caso de Ima precisar garantir um direito, você lhe diga: me chame. Você não me chamou para ajudar seu amigo Pasquale? Fui embora nervosíssima e triste, mas Ima foi o dia mais importante de seus primeiros 7 anos de vida. Os dias passaram, achei que tivesse sido tempo perdido, e, no entanto, Nino manteve a palavra, procurou saber de Pasquale. Foi por ele que eu fiquei sabendo, em seguida, coisas que os advogados não sabiam ou omitiam. O envolvimento de nosso amigo em alguns crimes políticos famosíssimos que tinham assombrado a campanha estava, sim, no centro das confissões detalhadas de Nádia, mas se isso já era conhecido há tempos. O fato novo é que agora ela tendia a atribuir tudo a ele, inclusive ações de menor ressonância. Assim, na longa lista de crimes de Pasquale, apareceram também o assassinato de Gino, o de Bruno Socavo, a morte de Manuela Solara e, por fim, o de seus 2 filhos, Marcelo e Michele. Que tipo de acordo sua ex-namorada fez com os policiais? Perguntei a Nino na última vez em que o encontrei. Não sei. Nádia está dizendo um monte de mentiras. Não duvido, mas uma coisa eu sei com certeza. Ela está arruinando muita gente que se sentia protegida. Por isso, diga a Lila que fique atenta. Ela sempre a odiou. Muitos anos tinham transcorrido e, no entanto, Nino não perdia a ocasião de citar Lila, mostrando-se zeloso com ela mesmo à distância. Eu estava ali, diante dele. Eu o tinha amado, trazia a meu lado sua filha, que lambia um sorvete de chocolate.
mas ele me considerava apenas uma amiga de juventude a quem encenava o caminho extraordinário que percorrera, dos bancos do liceu à cadeira do parlamento. Naquele nosso último encontro, sua maior deferência foi me colocar em seu mesmo nível. Não me lembro a propósito de que ele disse. Nós dois, sim, é que subimos muito alto. Mas já enquanto pronunciava aquela frase, li em seu olhar que a enunciação de partida era um truque. Considerava-se muito superior a mim, e a prova era que, malgrado meus livrinhos de sucesso, estava diante dele na condição de solicitante. Seus olhos sorriam para mim com cordialidade, como se sugerissem: veja o que você perdeu ao me perder. Afastei-me depressa com a menina. Tinha certeza de que ele teria outra atitude se Lila estivesse presente. Teria balbuciado, se sentido misteriosamente esmagado, talvez até meio ridículo com aqueles ares de pavão. Quando chegamos à garagem onde eu tinha deixado o automóvel, naquela ocasião eu tinha ido a Roma de carro. Ocorreu-me um dado para o qual nunca havia atenado. Somente com ela, Nino pusera em risco as próprias ambições. Enchia e depois, por todo o ano seguinte, ele se abandonara a uma aventura que só poderia lhe trazer problemas. Uma anomalia, considerando seu percurso de vida. Na época, ele já era um estudante universitário muito conhecido e promissor. Se juntara a Nádia, isso hoje está claro para mim, porque ela era filha da professora Galliani, porque a considerara uma chave de acesso ao que então nos parecia uma classe superior. Suas escolhas sempre foram coerentes com sua ambição. Não tinha se casado com Eleonora por interesse? E eu mesma, quando deixei Pietro por ele, não era de fato uma mulher bem inserida, escritora de algum sucesso, ligada a uma editora importante, enfim, útil à sua carreira? E todas as outras senhoras que o haviam ajudado não entraram na mesma lógica? Nino amava as mulheres, é verdade, mas era acima de tudo um cultor das relações úteis. O que sua inteligência produzia jamais teria por si só, sem a rede de poder que foi tecendo desde rapaz, energia suficiente para se impor. Mas e Lila? Parara na escola fundamental, era a esposa muito jovem de um comerciante, de Stefano, e se Stefano descobrisse a relação entre eles, poderia matar os dois. Por que, naquele caso, Nino pôs em jogo todo o seu futuro? Ajeitei imã no carro, a censurei por ter deixado o sorvete escorrer no vestido comprado para aquela ocasião. Dei a partida, saí de Roma. Talvez o que tivesse atraído Nino fosse a impressão de ter encontrado em Lila aquilo que ele também presumira ter e que agora, justamente pelo contraste, descobri que não tinha. Ela possuía inteligência e não tivera proveito disso. Ao contrário, a desperdiçava como uma aristocrata para quem todas as riquezas do mundo são apenas um sinal de vulgaridade. Esse era o dado de fato que deve ter deslumbrado Nino, a gratuidade da inteligência de Lila. Ela se distinguia entre tantas porque com naturalidade não se dobrava a nenhum adestramento, a nenhum uso e a nenhum fim. Todos nós nos desdobrávamos, e aquele dobrar-se, por meio de provas, fracassos e sucessos, nos redimensiona. Somente Lila, nada nem ninguém parecia redimensioná-la. Ao contrário, mesmo se tornando com o passar dos anos estúpida e intratável como qualquer um, as qualidades que lhe havíamos atribuído permaneceriam intactas, quem sabe até se agitariam. Mesmo quando a odiávamos, acabávamos por respeitá-la e temê-la. Pensando nisso, não me surpreendia que Nádia, apesar de tê-la encontrado pouquíssimas vezes, a detestasse e quisesse fazer mal a ela. Lila tomara Nino dela, Lila a humilhar em suas crenças revolucionárias. Lila era má e sabia atacar antes de ser atacada. Lila era plebe, mas recusava qualquer redenção. Em suma, Lila era uma inimiga notável e prejudicá-la podia ser uma satisfação pura, sem o adorno do sentimento de culpa que certamente suscitava uma vítima assinalada como Pasquale. Nádia, de fato, era capaz de pensar assim. Como tudo se amesquinhara com os anos, a professora Galliani, sua casa com visita para o Golfo, seus milhares de livros, seus quadros, as conversas cultas, Armando, Nádia também. Era tão graciosa, tão bem educada, quando a vi na frente da escola com Nino, quando me recebeu naquela festa no belo apartamento dos pais. E ainda tinha algo de incomparável quando se despira de todo o privilégio pensando que, em um mundo radicalmente novo, se apresentaria sob vestes bem mais deslumbrantes. Mas e agora?
As razões nobres daquele despojamento se dissiparam. Restava o horror de tanto sangue derramado obtusamente e a infância daquela atribuição. Fiquei agitada. Enquanto dirigia para Nápoles, pensei em Dedê. Senti que ela estava prestes a cometer um equívoco semelhante ao de Nádia, semelhante a todos os equívocos que nos extraviam de nós. Estávamos no final de julho. No dia anterior, Dedê tirara a nota máxima no exame de maturidade. Era uma irota, era minha filha, sua inteligência brilhante só podia dar ótimos frutos. Logo poderia fazer bem melhor do que eu e até do que o pai. O que eu conquistara com esforço diligente e muita sorte, ela arrebatara e continuaria arrebatando em seguida, com desenvoltura, como por direito de nascimento. No entanto, qual era seu projeto? Ir se declarar para Rino, afundar ao lado dele, alijar de si qualquer vantagem, perder-se por espírito de solidariedade e de justiça, pelo fascínio daquele que não se assemelha a nós, porque nos balbuciamos daqueles rapazes, e ela sabia-se lá que mente foram do comum. Perguntei a Ima de suspeitão, olhando-a pelo espelho retrovisor. Você gosta de Rino? Eu não, mas Dedê gosta. Como é que você sabe? Elsa me contou. E quem contou a Elsa? Dedê. Por que você não gosta de Rino? Porque ele é muito feio. E de quem você gosta? De papai. Vi em seus olhos a dor que, naquele momento, ela via queimar em torno de seu pai. Uma luz, pensei, que nunca jamais teria se tivesse naufragado com Lila. A mesma luz que, no entanto, Nádia perdera para sempre afundando com Pasquale. E que abandonaria Dedê caso ela se perdesse seguindo Rino. De repente, senti uma vergonha que eu entendia e justificava a irritação de Galliane quando vira a filha sentada no colo de Pasquale. Entendia e justificava Nino quando, de um modo ou de outro, se retirara da vida de Lila. E por que não entendia a justificativa de Adele quando precisou fazer das tripas coração a aceitar que eu me casasse com seu filho? Assim que voltei ao bairro, passei na casa de Lila. Ela estava apática, distraída, mas isso agora já era típico dela. E eu não me preocupei. Relatei minuciosamente o que Nino me dissera e somente no final mencionei aquela frase ameaçadora que lhe dizia respeito. E perguntei: Nádia pode lhe fazer mal de verdade? Fez um esgar de desinteresse. Uma pessoa só pode lhe fazer mal se você gostar de alguém, mas eu não gosto mais de ninguém. E de Rino? Rino foi embora. Pensei imediatamente em Dedê e em suas intenções e me apavorei. Para onde? Pegou uma folha sobre a mesa e a estendeu a mim, murmurando. Escrevia tão bem quando era menino e agora, veja só, virou de novo um analfabeto. Li o bilhete. De forma muito vacilante, Rino se dizia cansado de tudo. Insultava Enzo com dureza, anunciava que ia embora para Bolonha e que ficaria com um amigo que tinha conhecido durante o serviço militar. 6 linhas ao todo, nenhuma menção a Dedê. Meu coração disparava no peito. Aquela letra, aquela ortografia, aquela sintaxe. O que tudo aquilo tinha a ver com minha filha? Até a mãe o sentia como uma promessa frustrada, como uma derrota, talvez até como uma profecia. Aí está o que aconteceria com Tina, caso não as tivessem levado. Foi embora sozinho? Perguntei. Com quem você queria que tivesse ido? Balancei a cabeça, duvidosa. Ela leu meus olhos e o motivo da minha preocupação e sorriu. Está com medo de que ele tenha ido embora com Dedê? Corri para casa, seguida por Ima. Entrei, chamei Dedê, chamei Elsa. Nenhuma resposta. Precipitei-me no quarto onde minhas filhas mais velhas dormiam e estudavam. Dedê estava lá, deitada na cama, os olhos queimados de lágrimas. Fiquei aliviado. Pensei que ela tivesse declarado seu amor a Rino e que ele a tivesse dispensado. Não tive tempo de falar. Talvez porque se dera conta do estado da irmã, Ima começou a contar com entusiasmo sobre o pai. Mas Dedê a rechaçou com um insulto em dialeto. Se levantou, caiu no choro. Fiz sinal a Ima para que não a levasse a mal. Falei com doçura minha filha. Eu sei que é terrível, sei muito bem, mas vai passar. A reação foi violenta. Como eu estava analisando e alisando seus cabelos, ela fez um movimento brusco com a cabeça e gritou: O que você está dizendo? Você não sabe de nada, não compreende nada, só pensa em si mesma e nas idiotices que escreve. Depois me passou uma folha quadriculada, ou melhor, a jogou em minha cara e saiu correndo.
Quando entendeu que a irmã estava desesperada, Irmã também ficou com os olhos brilhosos. Murmurei para mantê-la ocupada. Chame Elsa, vá ver onde ela está. E peguei a folha. Era um dia de bilhetes. Imediatamente reconheci a caligrafia de minha segunda filha. Elsa escrevia longamente a Dedê. Explicava que não se pode controlar os sentimentos, que Rino a amava fazia tempo e que ela aos poucos se apaixonara. Naturalmente, sabia que lhe causaria grande dor e lamentava por isso, mas também sabia que uma eventual renúncia de sua parte à pessoa amada não teria resolvido as coisas. Depois se dirigia a mim num tom quase brincalhão. Dizia que decidira abandonar a escola, que meu culto aos estudos sempre lhe parecera uma tolice, que não eram os livros que tornavam as pessoas boas, mas as pessoas boas que faziam alguns bons livros. Enfatizava que Rino era bom, e no entanto nunca tinha lido um livro, e também enfatizava que seu pai era bom e também tinha escrito ótimos livros. O nexo entre eles, pessoas e bondade, se esgotava ali, e não era nada citada. Por fim, se despedia de mim com afeto e pedia que eu não me chateasse muito. Dedê e Ima me dariam as satisfações que ela já não se sentia apta a me dar. A irmã caçula dedicava um coraçãozinho alado. Fiquei furiosa, investi contra Dedê, que não tinha sido capaz de perceber como a irmã, segundo seu costume, pretendia surrupiar-lhe o que era tão mais precioso. Você devia ter compreendido, gritei. Devia ter interrompido a ação dela. Você é tão inteligente e se deixa trapacear por uma espertinha vaidosa. Então corri para baixo e disse a Lila: Seu filho não foi embora sozinho. Seu filho levou Elsa com ele. Elsa? Sim, e Elsa é menor de idade. Rino é 9 anos mais velho. Juro por Deus que vou denunciar o caso à justiça. Ela caiu na risada. Não era uma risada maldosa, mas incrédula. Ria e dizia, aludindo ao filho: Mas veja só o estrago que ele foi capaz de causar. Eu o subestimei. Ele fez suas duas senhoritas perderem a cabeça. Nem posso acreditar. Helena, venha cá. Se acalme, se sente. Se você pensar bem, é mais para rir que para chorar. Gritei em dialeto que não achava nada engraçado naquilo, que o que Rino tinha feito era gravíssimo, que de fato eu estava indo à delegacia. Então ela mudou de tom, apontou a porta e me disse: Vá falar com os guardas, vá. Está perdendo e esperando o quê? Eu fui, mas naquele momento desisti da polícia e voltei para casa subindo os degraus de dois em dois. Gritei a Dedê: Quero saber aonde aqueles dois foram, me diga imediatamente. Ela se assustou. Ima tapou as orelhas com as mãos. Mas não me acalmei enquanto Dedê não admitiu que Elsa tinha conhecido o amigo bolonês de Rino numa vez em que ele viera ao bairro. Você sabe o nome dele? Sei. Tem o endereço, o telefone? Ela tremeu, estava a ponto de me dar as informações que eu queria. Depois, embora odiasse a irmã mais do que Rino, deve ter pensado que delatar era infame e se calou. Eu me viro sozinha, gritei, e me pus a vasculhar as coisas dela. Revistei a casa inteira. Depois parei. Enquanto eu procurava numa das folhas inumeráveis uma anotação no diário escolar, me dei conta de que outras coisas estavam faltando. Todo o dinheiro que eu normalmente guardava numa gaveta havia sumido, e além disso, não estavam lá minhas joias, nem sequer o bracelete de minha mãe. Elsa sempre tivera grande apego àquele bracelete. Dizia, meio brincando e meio a sério, que se tivesse feito um testamento, a avó o deixaria com ela, e não comigo. Aquela descoberta me deixou ainda mais determinada, e Dedê, por fim, me passou o endereço e o número de telefone que eu procurava. Quando se decidiu, desprezando-se por ter cedido, gritou para mim que eu era idêntica a Elsa, que não respeitava nada nem ninguém. Mandei calar a boca e me agarrei ao telefone. O amigo de Rino se chamava Moreno e eu o ameacei. Disse que sabia que ele traficava heroína, que o prejudicaria a ponto de ele nunca mais sair da cadeia. Não obtive nada dele. Jurou que não sabia nada de Rino, que se lembrava de Dedê, mas que essa filha de que eu falava tanto, Elsa, ela nunca conhecera. Voltei para Lila. Ela mesma abriu a porta, mas dessa vez também estava Enzo, que me tratou com gentileza e me fez sentar. Falei que queria ir imediatamente a Bolonha. Pedi a Lila, em tom imperativo, que me acompanhasse. Não é preciso, ela respondeu. Você vai ver que eles voltam assim que o dinheiro acabar. Rino tirou quanto de você? Nada. Ele sabe, se pegar 10 liras minhas, eu acabo com ele. Me senti humilhada e falei.
Elsa pegou meu dinheiro e minhas joias. Por que você não soube educá-la? Enzo disse a ela. Pare com isso. Ela reagiu bruscamente. Falo quanto quiser. Meu filho se droga, meu filho não estudou, meu filho fala e escreve mal, meu filho é um encostado, meu filho tem todas as culpas. Mas quem rouba é sua filha, quem trai é a irmã Elsa. Enzo me disse. Vamos, eu vou com você até Bolonha. Fomos de carro, viajamos à noite. Eu tinha acabado de voltar de Roma. A viagem de automóvel me esgotara. A dor e a fúria que me tomaram tinha absorvido todo o resíduo de força, e agora, com a tensão, estava baixando, e me sentia exausta. Sentada ao lado de Enzo, enquanto saíamos de Nápoles e pegávamos a autoestrada, comecei a ficar ansiosa por ter deixado Dedê, a ter medo pelo que pudesse acontecer a Elsa, a sentir certa vergonha por ter assustado Ima, pelo modo como falara com Lila, me esquecendo de que Rino era seu único filho. Não sabia se telefonava a Pietro nos Estados Unidos para dizer que viesse logo, não sabia se de fato recorreria à polícia. Vamos resolver tudo entre nós, disse Enzo, afetando segurança. Não se preocupe, é inútil prejudicar o rapaz. Não quero prestar queixa contra Ino. Expliquei. Só quero que encontrem Elsa. Era verdade. Falei que desejava recuperar minha filha, voltar para casa, fazer as bagagens, não ficar nem mais um minuto naquela casa, no bairro, em Nápoles. Não fez sentido e não faz sentido, lhe disse, que eu e Lila agora comecemos a brigar sobre quem educou melhor os filhos. Se o ocorreu, foi culpa do dela ou da minha. Não aguento isso. Enzo me ouviu longamente em silêncio. Depois, embora o percebesse há tempos irritado com Lila, começou a justificá-la. Não falou de Rino ou das preocupações que ele dava à mãe, mas de Tina, e disse: se uma criatura de poucos anos morre, está morta, acabada, mas cedo ou mais tarde você se conforma com isso. Porém, se ela desaparece, se não se sabe mais nada a seu respeito, não há nada que reste no seu lugar sobre ela e nossa vida. Tina vai voltar ou não vai voltar nunca mais? E quando voltar, vai voltar viva ou morta? A cada momento, você se pergunta onde ela está. Vive como cigana pelas ruas. Está na casa de gente rica, sem filhos? Fazem coisas horríveis com ela e depois vendem suas fotos ou vídeos? Foi esquartejada e venderam seu coração por uma fortuna para que batesse no peito de outra criança? Suas outras partes estão debaixo da terra? Foram queimadas? Ou está inteira debaixo da terra, porque morreu acidentalmente após ser raptada? E se a terra e o fogo não a consumiram, e ela está crescendo quem sabe onde, que aspecto terá agora? Como se transformará em seguida? Se a encontrarmos na rua, a reconheceremos? E se a encontrarmos, quem vai nos devolver tudo o que perdemos dela, tudo o que aconteceu enquanto não estávamos? E Tina, que era pequena, se sentiu abandonada? A certa altura, enquanto Enzo me falava com frases embargadas e densas, notei suas lágrimas à luz dos faróis e entendi que não falava apenas de Lila, mas estava tentando expressar também o próprio sofrimento. Aquela viagem com ele foi importante. Ainda hoje, para mim, é difícil imaginar um homem com uma sensibilidade mais fina que a dele. No início, me falou que todo dia, toda noite, naqueles 4 anos, Lila lhe sussurrara ou gritara. Depois me incentivou a contar sobre meu trabalho e minhas insatisfações. Falei-lhe das meninas, dos livros, dos homens, dos ressentimentos, da necessidade de aprovação. E acenei aquele meu escrever incessante, que agora se tornara uma obrigação. Me forçava dia e noite para me sentir presente, para não ser posta à margem, para lutar contra quem me considerava uma mulherzinha intrusiva e sem talento. Perseguidores, falei, cujo único objetivo é me fazer perder público, mas não porque são movidos pela sabe-se lá que motivos elevados, e sim pelo gosto de impedir que eu melhore, ou visando reservar a si e a seus protegidos um miserável poder de prejuízo em mim. Deixou que eu desabafasse, elogiou a energia que eu punha nas coisas. Veja, disse, como você se apaixona. Essa sua inquietação a ancorou ao mundo que você escolheu, que lhe deu uma competência ampla e detalhada sobre ele. Acima de tudo, a engajou em todos os sentimentos. Assim a vida levou por aí, e Tina, para você, é certamente um episódio atroz. Lhe dá tristeza pensar nele, mas é também, a essa altura, um fato distante. Já para Lila, em todos esses anos, o mundo desabou sobre ela quase por acaso e escoou no vazio, deixando pela filha uma chuva que cai pela calha.
Ela continuou presa a Tina e levei o rancor contra tudo que permanecesse vivo, que crescesse e prosperasse. Claro, disse, ela é forte, me trata malíssimo, invoca com você, diz coisas horríveis. Mas você nem imagina quantas vezes ela desmaiou enquanto parecia tranquila, lavando os pratos ou olhando o estradão pela janela. Em Bolonha, não achamos nenhum vestígio de Rino e de minha filha, ainda que Moreno, assustado com a calma feroz de Enzo, não tenha levado por ruas e locais que, segundo ele, se estivessem na cidade, com certeza os dois teriam uma boa acolhida. Enzo ligou várias vezes para Lila, eu para Dedê. Esperávamos que surgissem boas notícias, mas não foi assim. Naquela altura, me vi tomada por uma nova crise, já não sabia o que fazer. Tornei a tocar no assunto. Vou à polícia. Enzo sacudiu a cabeça. Espere mais um pouco. Rino acabou com a vida de Elsa. Você não pode dizer isso. Parece tentar ver suas filhas como elas realmente são. É o que eu faço sempre. Sim, mas não faz bem. Elsa faria qualquer coisa para ferir Dedê, e as duas só se amam e estão de acordo no único ponto: atormentar Ima. Não me faça dizer coisas ruins. É Lila quem deve pensar assim, e você só repete o que ela diz. Lila gosta de você, a admira, tem afeto por suas filhas. Sou eu que vejo as coisas assim, e estou falando para ajudá-la a raciocinar. Se acalme, você vai ver que vamos encontrar os dois. Não os encontramos e decidimos voltar a Nápoles. Mas nos arredores de Florença, Enzo quis telefonar para Lila de novo e saber se havia novidades. Quando desligou, me disse perplexo: Dedê precisa falar com você, mas Lila não sabe o motivo. Ela está na casa de vocês? Não, na sua. Liguei imediatamente, temi que Ima estivesse mal. Dedê nem me deu tempo de falar e disse: Vou amanhã mesmo para os Estados Unidos. Vou estudar lá. Tentei não gritar. Agora não é o momento para isso. Assim que for possível, vamos falar com papai. Uma coisa precisa ficar clara, mãe. Elsa só volta para casa quando eu tiver ido embora. Agora o mais urgente é saber onde ela está. Ela gritou comigo em dialeto. Aquela cretina acabou de ligar. Está na casa da vovó. A vovó era, obviamente, Adele, e telefonei a meus sogros. Guido atendeu e passou com frieza para a esposa. Adele foi cordial, me disse que Elsa estava lá e acrescentou, não apenas ela. O rapaz também está? Está. Você se incomoda se eu for para aí? Pode vir, estamos esperando. Pedi que Enzo me deixasse na estação de Florença. A viagem foi complicada, atrasos, esperas, aborrecimentos de todo tipo. Pensei que Elsa, que com sua esperteza e inventiva, acabou envolvendo Adele. Se Dedê era incapaz de trapaças, ela dava o melhor de si quando se tratava de inventar estratégias capazes de protegê-la e, se possível, garantir-lhe a vitória. Era evidente que tinha planejado me impor rindo na presença da avó, uma pessoa que ela e a irmã sabiam muito bem, me aceitaram como nora de má vontade. Durante toda a viagem, me senti aliviada por saber que ela estava protegida e a odiei pela situação em que estava me metendo. Cheguei a Gênova preparada para um embate duro, mas encontrei Adele muito receptiva e Guido gentil. Quanto a Elsa, vestida para a festa, maquiadíssima, o bracelete de minha mãe no pulso, exibindo o anel que anos antes seu pai me dera de presente. Foi afetuosa e desenvolta como se achasse inconcebível que eu pudesse estar chateada com ela. O único silencioso, sempre de olhos baixos, era Rino, tanto que me deu pena e acabei sendo mais hostil com minha filha do que com ele. Talvez Enzo tivesse razão. Naquela história toda, o rapaz tinha um papel de pouquíssima relevância. Não tinha nada da dureza e da ousadia da mãe. Foi Elsa quem o arrastou com ela, seduzindo para fazer mal a Dedê. As raras vezes em que teve coragem de me encarar, lançou-me olhares de cão fiel. Logo entendi que Adele recebera Elsa e Rino como se faz com um casal. Tinha um quarto só para eles, toalhas, dormiam juntos. Elsa ostentou sem problemas aquela intimidade ratificada pela avó, talvez até acentuando para mim. Quando, depois do jantar, os dois se retiraram de mãos dadas, minha sogra tentou me fazer confessar minha aversão por Rino. É uma menina, disse a certo ponto. Não sei o que viu nesse rapaz. É preciso ajudá-la a sair disso. Respondi me esforçando. É um bom rapaz, mas, mesmo que não fosse, ela está apaixonada e não há muito o que fazer. Agradeci por tê-la acolhido com afeto, sem preconceitos, e fui dormir. Mas passei a noite toda pensando na situação.
Se eu tivesse errado nem meia frase, provavelmente teria arrastado minhas duas filhas. Não podia separar Elsa de Rino com um corte preciso. Não podia obrigar as duas irmãs a um convívio impossível naquele momento. O que tinha acontecido era grave, e por um tempo as duas meninas não poderiam mais viver sob o mesmo teto. Pensar numa transferência para outra cidade só complicaria as coisas. Elsa insistiria em continuar com Rino. Logo me dei conta de que, se quisesse levar Elsa de volta para casa e conseguir que completasse seus estudos até o fim do liceu, precisaria abrir mão de Dedê e mandá-la de fato para o pai. Assim, no dia seguinte, instruída por Adélia sobre o melhor horário para ligar, conversei com Pietro. A mãe já o tinha informado em detalhes o que acontecera, e por seu mau humor deduzi que o verdadeiro sentimento de Adele sobre aquele episódio não era certamente aquele que ela demonstrava a mim. Pietro me disse grave: precisamos tentar entender que raça de pai nós fomos e do que privamos nossas filhas. Você está dizendo que eu não fui e não sou uma boa mãe? Estou dizendo que é preciso uma continuidade dos afetos e que nem eu e nem você soubemos segurá-la, nem a Dedê e nem Elsa. Então o interrompi, anunciei que ele teria a oportunidade de ser pai em tempo integral pelo menos com uma de nossas meninas. Dedê queria se transferir imediatamente para a casa dele, viajaria o mais rápido possível. Não recebeu bem a notícia, se calou. Tesviçou, disse que ainda estava em fase de adaptação e que precisaria de tempo. E respondi: você conhece a Dedê, os dois são idênticos. Mesmo que você diga não, ela logo estará aí. No mesmo dia, assim que tive a ocasião de conversar frente a frente com Elsa, a enfrentei sem nenhuma consideração por seus caprichos. Fiz que me devolvesse o dinheiro, as joias e o bracelete de minha mãe, que pus imediatamente. Nunca mais toque em minhas coisas. Ela assumiu tons conciliadores. Eu, não. Sibilei que não hesitaria um minuto em denunciar primeiramente Rino e depois ela. Assim que tentou replicar, a empurrei contra a parede e ergui a mão para acertá-la. Devia ter uma expressão terrível, porque ela caiu no choro aterrorizada. Eu odeio você, soluçou. Não quero ter que te ver nunca mais. Não vou mais botar os pés naquela merda de lugar onde você nos obrigou a viver. Tudo bem, você vai ficar aqui o verão inteiro, se seus avós não a expulsarem antes. E depois? Depois, em setembro, você volta para casa, retoma a escola, vai estudar e morar com Rino em nosso apartamento até se encher. Ela me olhou estupefada. Houve um longo intervalo de incredulidade. Eu tinha pronunciado aquelas palavras como se anunciasse a mais terrível das punições, e ela as recebeu como um gesto de surpreendentemente generosidade. É verdade? É. Eu nunca vou me encher. Veremos. E tia Lila? Tia Lila vai concordar. Não queria fazer mal a Dedê, mamãe. Eu amo Rino. Aconteceu. Vai acontecer outra 1000 vezes. Não é verdade. Pior para você. Quer dizer que vai amar Rino pelo resto da vida. Você está zombando de mim. Disse que não. Simplesmente sentia todo o ridículo daquele verbo na boca de uma garotinha. Voltei ao bairro. Comuniquei a Lila o que havia proposto aos dois meninos. Foi uma troca fria, quase uma tratativa. Eles vão ficar em sua casa? Sim. Se estiver bom para você, para mim também está. Quanto às despesas, dividimos? Eu posso pagar tudo. Por agora eu tenho dinheiro. Por agora eu também tenho. Então estamos acertadas. Como o Dedê reagiu? Bem, viaja daqui a 2 semanas, vai encontrar o pai. Diga que venha se despedir de mim. Não acredito que venha. Então diga a ela que mande lembranças a Pietro. Vou dizer. De repente senti uma grande dor e falei. Em poucos dias perdi 2 filhas. Não use essa expressão, você não perdeu nada, ao contrário, ganhou um filho homem. Foi você que conduziu tudo para essa direção. Franziu o senho e pareceu desorientada. Não sei de que você está falando. Você sempre tem que aliciar, bater e ferir. Agora vai embirrar comigo pelas confusões que suas filhas aprontam. Falei que estou cansada e me retirei. Na realidade, durante dias, semanas, não pude deixar de pensar que Lila não suportava os equilíbrios de minha vida e por isso buscava miná-los. Sempre tinha sido assim, mas depois do desaparecimento de Tina ela piorara. Fazia um movimento, observava as consequências, fazia outro movimento. O objetivo? Talvez nem ela soubesse. O certo é que as duas irmãs tinham rompido o relacionamento.
Elsa estava numa grande enrascada. Dedê ia embora e eu continuaria no bairro, quem sabe por quanto tempo ainda. Preparei a partida de Dedê. De tanto em tanto lhe dizia: Fique, você vai me dar uma grande dor. E ela respondia: Você é tão ocupada que nem vai perceber que eu fui embora. Insistia: Ima adora você e Elsa também. Vocês vão se entender, vai passar. Mas Dedê não queria nem ouvir o nome da irmã. Assim que a mencionava, ela assumia uma expressão de desgosto e saía batendo a porta. Numa noite antes da partida, de repente ficou palidíssima. Estávamos jantando e começou a tremer. Falou: Não consigo respirar. Ima rapidamente lhe serviu água. Dedê deu um gole, então saiu de seu lugar e veio sentar em meu colo. Foi um ato totalmente novo. Ela era grande, mais alta que eu. Há tempos parava de ter qualquer mínimo contato corporal comigo. Se por acaso nos tocássemos, ela escapava como por repulsa. Fiquei surpresa com seu peso, o calor, o quadril farto. Abracei-a pela cintura. Ela pôs os braços em volta de meu pescoço e chorou soluçando forte. Ima deixou seu lugar na mesa, se aproximou, tentou ser envolvida no mesmo abraço. Deve ter pensado que a irmã não viajaria mais e nos dias seguintes estava alegre, comportando-se como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas o fato é que Dedê foi embora. Aliás, depois daquele abandono, mostrou-se cada vez mais dura e explícita. Com Ima foi afetuosa, beijou-a 100 vezes e disse: Quero pelo menos uma carta por semana. Quanto a mim, deixou-se abraçar e beijar, mas sem retribuir. Cerquei-a de cuidados, fiz de tudo para entender seus desejos, mas não adiantou. Quando me queixei de sua frieza, ela disse: Não há possibilidade de ter uma relação autêntica com você. As únicas coisas que importam são o seu trabalho e tia Lila. Não há nada que não seja tragado para dentro disso. A verdadeira punição para Elsa é continuar aqui. Tchau, mãe. De positivo, houve apenas que ela voltou a chamar a irmã pelo nome. Quando, nos primeiros dias de setembro, Elsa voltou para casa, esperei que, com sua vivacidade, ela espantasse a impressão de que Lila realmente havia conseguido me puxar para dentro de seu vazio. Mas não foi assim. Em vez de dar vida nova ao apartamento, a presença de Rino na casa o tornou cinzento. Era um rapaz afetuoso, completamente devoto a Elsa e a Ima, que o tratavam como seu criado. Eu mesma, devo dizer, adquiri o hábito de lhe solicitar 1000 tarefas tediosas, especialmente em enfrentar as longas filas dos correios, e livrando-me delas, tive mais tempo para trabalhar. Mas ficava deprimida ao ver em torno de mim aquele corpanzil lento, disponível ao mais leve aceno e, no entanto, abatido, sempre obediente, exceto quando se tratava de respeitar prescrições fundamentais, como erguer a tampa do vaso para urinar, deixar a banheira limpa, não largar meias e cuecas sujas pelo chão. Elsa não movia uma palha para melhorar a situação, ao contrário, a complicava de bom grado. Não gostava das afetações que ela fazia correndo diante de Ima, detestava aquela encenação de mulher desinibida quando de fato ela era uma menina de 15 anos. Acima de tudo, não tolerava o estado em que deixava o quarto onde antes dormia Dedê e que agora dividia com Rino. Levantava-se da cama sonolenta para ir à escola, tomava café depressa e ia embora. Pouco depois, aparecia Rino. Por mais de uma hora comia de tudo, se trancava no banheiro por pelo menos outra meia hora, se vestia, vadiava, saía, ia buscar Elsa na escola. Na volta, comiam alegremente e logo se fechavam no quarto. Aquele cômodo era como local de um delito. Elsa não queria que se tocasse em nada, mas nenhum dos dois cuidava de abrir a janela, de arrumá-la um pouco. Eu mesma fazia isso antes de Pinúcia chegar. Me irritava que ela sentisse o cheiro de sexo e que encontrasse vestígios de seus relacionamentos. Pinúcia não gostava daquela situação. Quando se tratava de roupas, sapatos, maquiagem, penteados, mostrava-se admirada com aquilo que chamava de minha modernidade, mas naquele caso específico, logo deu a entender, e de todas as maneiras, que eu havia feito uma escolha moderna demais. De resto, uma opinião que devia ser muito difusa no bairro. Certa manhã, foi muito desagradável topar com ela diante de mim, enquanto eu tentava trabalhar, segurando um jornal de onde desapontava um preservativo amarrado para evitar que o esperma escorresse. Encontrei no pé da cama, me disse, enjoadíssima. Fiz de conta que nada acontecera. Não precisa me mostrar, comentei, continuando a escrever no computador. A cesta de lixo está logo aí. Na verdade, eu não sabia como me comportar. A princípio, pensei que com o tempo tudo melhoraria. No entanto, as coisas só se complicaram.
Todo dia havia desentendimentos com Elsa, mas eu tentava não exagerar. Ainda sentia ferida da partida de Dedê e não queria perdê-la também. Assim procurei cada vez mais Lila para lhe dizer: fale com Rino, ele é um bom rapaz. Tente explicar que ele precisa ser um pouco mais organizado. Mas parecia que ela só estava esperando minhas recriminações para puxar briga. Mande-o de volta para cá. Irritou-se numa manhã. Chega dessa idiotice de morar em sua casa. Aliás, vamos fazer assim. Espaço A. Quando a sua filha quiser encontrá-lo, ela desce, bate na porta e, se quiser, dorme aqui. Me aborreci. Minha filha deveria bater e perguntar a ela se podia dormir com seu filho? Resmunguei. Não, está bem assim. Se está bem assim, sobre o que estamos discutindo? Bufei. Lila, só estou lhe pedindo que fale com Rino. Ele tem 24 anos. Diga que se comporte como um adulto. Eu não quero brigar o tempo todo com Elsa. Vou acabar perdendo a calma e a expulsando de casa. Então o problema é sua filha, não o meu. Naquelas ocasiões, a tensão subia rapidamente, mas acabava sem saída. Ela ironizava e voltava para casa frustrada. Numa noite estávamos jantando quando as escadas partiu seu grito intransigente. Queria que Rino fosse vê-la imediatamente. Ele ficou agitado. Elsa se ofereceu para acalmá-lo. Mas assim que Lila pôs os olhos nela, disse: São assuntos nossos. Volte para sua casa. Minha filha subiu cabisbaixa e, enquanto isso, no andar de baixo, explodiu uma briga violentíssima. Lila berrava, Enzo berrava e Rino berrava. Eu sofri por Elsa, que torcia as mãos ansiosas e dizia: Mãe, faça alguma coisa, o que está acontecendo? Por que os tratam assim? Não falei nada, não fiz nada. A briga terminou. Passou certo tempo, Rino não subiu. Então Elsa me obrigou a ir ver o que tinha acontecido. Desci e quem me abriu a porta não foi Lila, mas Enzo. Estava esgotado, deprimido, não me convidou a entrar e disse: Lila me falou que o rapaz não está se comportando bem, por isso, a partir de agora, ele vai ficar aqui. Me deixe falar com ela. Discuti com Lila até tarde da noite. Enzo se trancou no quarto, sombrio. Entendi quase imediatamente que ela queria que lhe implorasse. Tinha intervindo, recuperara seu meninão, o humilhara. Agora desejava que eu lhe dissesse: seu filho é como se fosse meu filho. Está ótimo que ele fique lá em casa, que durma com Elsa. Não vou me queixar mais. Resisti longamente, depois cedi e trouxe Rino de volta para casa. Assim que saímos do apartamento, ouvi que ela e Enzo voltaram a brigar.